Olá, mais uma edição de Conversas com Binder e hoje o assunto é saúde. Nós vamos conversar com a professora, com a psiquiatra, professora de saúde mental do curso de medicina da Universidade Positivo, a Raquel Repp. E ela vai conversar com a gente justamente sobre uma pesquisa que revela os medicamentos mais vendidos em 2020 aqui em Curitiba e que revela muito sobre a saúde mental dos curitibanos. Porque, segundo dados do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, da Anvisa, o indutor de sono foi o remédio controlado mais vendido nas farmácias de Curitiba em 2020. A professora de saúde mental explica os motivos aqui nessa entrevista. Vamos conversar com ela e saber o que está acontecendo. Primeiramente, professora, o que esses dados mostraram para a gente? Venho alertar nesse momento por um dado que nos chama bastante atenção, que são os medicamentos mais vendidos no ano de 2020. Esses dados são dados do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, é um órgão da Anvisa, tá? E que demonstrou que, dentre os remédios mais vendidos, 8 das 10 substâncias em primeiro lugar são psicotrópicos. E uma coisa muito observadora é que o primeiro lugar trata-se de um remédio de dormir, o Zolpidem. Nele o número é expressivamente muito maior. Então, depois em segundo lugar vem um antidepressivo e em terceiro lugar o clonazepam, popularmente conhecido como Rivotril. Então, quando a gente pensa dos 3 principais, a gente vê que 2 são ligados a alterações de sono. Doutora Raquel, desses medicamentos, qual chama mais atenção? O Zolpidem nos chama atenção porque ele é um remédio relativamente novo, né? No Brasil ele chegou por volta de 2007 e foi vendido, né, como um remédio muito bonzinho, que não causava dependência e tudo mais. A gente vê que ele realmente é um ótimo indutor de sono, mas não é um remédio livre de complicações. E está sendo usado, pelo visto, de forma indiscriminada. Embora a insônia seja realmente um problema muito prevalente no nosso país, cerca de 1/3 dos brasileiros sofrem com isso. Quando a gente fala de idosos, isso sobe para mais de 50% e é um problema de saúde pública que necessita ser tratado da forma adequada e não com um remédio tomado indiscriminadamente e talvez prescrito provavelmente por não especialistas. Doutora, quais efeitos colaterais o uso indiscriminado desse medicamento podem provocar nas pessoas? Então, são medicamentos que podem fazer amnésia, podem fazer quadros de psicose e muitas vezes não estão tratando a doença de base. O que a gente percebe é que mais de 90% dos casos de insônia tem outros problemas como fatores primordiais, são os fatores primários cujos sintomas seja a insônia. Por exemplo, uma depressão, uma ansiedade, cursam sim com insônia, mas não adianta eu só mascarar o problema dando apenas o Zolpidem. Doutora Raquel, voltando para os dados desse número alto de compra desses medicamentos para insônia, o que isso representa, o que isso mostra para a gente? É um dado estatístico bastante alarmante para a gente ver que a saúde mental dos brasileiros, esses dados a gente tem do Brasil inteiro, que eu estou comentando aqui é do Paraná, de Curitiba, que não se modificam muito. E que existe, né, além do problema de saúde público, de doenças mentais em geral, um problema de saúde público de insônia, talvez valha a pena a gente nos questionar sobre o uso indiscriminado de medicações psicotrópicas. Será que elas estão sendo receitadas da forma certa, pelo profissional certo, para as doenças corretas? Fica a dica e me coloco à disposição para qualquer
dúvida. Obrigado, doutora Raquel. É muito importante mesmo falar sobre o tema. A gente sempre está atento a isso. Eu entendo, não sou da área, né? Sou jornalista, mas entendo que toda ajuda, né, com indicação, ela é muitas vezes importante, mas a pessoa tem que trabalhar outras condições, né? Por experiência própria mesmo. Tem que trabalhar a parte mental, a parte física, tem que continuar trabalhando. E também a parte de você tá bem consigo mesmo. O medicamento vai até um ponto, né? Chega um momento que a pessoa precisa fazer também o esforço dela, e isso é muito importante. Então todas essas técnicas e todas as condições possíveis para que a gente consiga sair de uma situação ruim, de depressão, de insônia, que vai realmente aumentando conforme a idade devido às preocupações. Eu entendo que o nosso HD aqui vai ficando cada vez mais cansado, mais cheio, né? Então a gente precisa eliminar alguns lixos para poder conseguir manter a cabeça no lugar depois de um certo momento da vida. Mas eu agradeço muito a doutora pela participação aqui no Conversas com Binder, e para quem quiser mandar sugestões de pauta para mim, o meu Instagram é o @conversascombinder, tem meu site também que é o angelobinder.com.br, e eu lembro sempre vocês, meus amigos, minhas amigas, que esse podcast é feito graças a um financiamento coletivo que está lá no Catarse. Se você procurar no Catarse Conversas com Binder, você vai encontrar, vai saber também que já temos assinantes, pessoas que estão colaborando e que já fazem parte do nosso grupo VIP, um grupo muito bacana, com uma série de vantagens para quem se tornar assinante. O primeiro valor sugerido é o R$10, mas quem quiser colaborar com mais, sempre será bem-vindo. Esse podcast é de segunda a sexta-feira, sempre com assuntos referentes a atualidades, comunicação, esporte, lazer, empreendedorismo. Tem vários temas para vocês também, entretenimento, música, cultura, é geral mesmo. E é muito bom estar sempre colaborando com as pessoas e falando sobre assuntos diversos aqui no podcast Conversas com Binder, que tem a produção da Comando News. Comando News que também produz outros podcasts. Você pode ouvi-los lá no angelobinder.com.br. Então, para vocês, um grande abraço e até a próxima edição.